Apocalipse capítulo 16, versículo 12, o ponto 2, diz: a sexta taça e o mundo árabe. Os governos árabes têm sua economia alicerçada no petróleo. Os países árabes estão crescendo no cenário mundial graças a essa riqueza natural. Estão ocupando cadeiras importantes e comissões importantes na ONU graças ao petróleo. Se ocorrer uma grave crise no petróleo, o poder dos árabes diminuirá. E como foi profetizado por Deus a Abraão, os descendentes de Ismael habitarão no deserto. Bom, eu coloquei deserto aqui entre aspas para descrever um deserto assim simbólico, de uma região de grande dificuldade, além de ser um deserto literal. Graças ao petróleo hoje, você ouve falar que os árabes eles criam ilhas artificiais, tem aqueles países riquíssimos, né? E que a riqueza é concentrada em um sheik, ou na família dos príncipes da Arábia Saudita. E alguns especialistas falam que a crise do petróleo virá próximo do ano 2030. Tem alguns especialistas que dizem que o petróleo ele deve acabar em 8 anos, ou talvez em 8 anos começar uma grande crise e acabar, talvez falam de até 2040, mas a verdade é que o petróleo entraria numa grande crise. Se isso acontecer, esse poder do mundo árabe hoje, ele vai desmoronar. Ou seja, então eles vão viver um deserto porque eles não estão usando a riqueza deles para, por exemplo, recuperar o solo. Não, eles estão usando só para benefício de um grupo, né, de sheiks, enquanto a grande parte da população vive na penúria. O comentário prossegue. As águas do rio Eufrates secar representam um caminho aberto para o exército do anticristo e também representam uma dificuldade para os povos árabes. A região da Mesopotâmia é dependente da água do rio Eufrates. Bom, a maioria dos povos árabes estão ali na Mesopotâmia, né? O Iraque, o Irã também pega uma boa parte da Mesopotâmia. Então, o rio Eufrates secar representa também uma dificuldade para eles, porque eles vão viver sem esse elemento básico que é a água doce. Alguns intérpretes têm sido levados a acreditar que o anticristo vem do mundo árabe. Essa referência pode induzir o intérprete nessa direção, mas o texto indica um apoio dos árabes ao projeto do anticristo. Então, por exemplo, tem um professor até bem respeitado, eu já comentei com vocês sobre ele, um professor chamado Nathan Rufino. Eu até indico os vídeos dele no YouTube, são bons, mas ele tem essa posição que eu discordo, mas é um homem de Deus, eu vejo os comentários dele, são muito bons. Mas ele acredita que o anticristo virá do mundo árabe, porque o mundo árabe foi o grande apoiador do Império Romano na destruição de Israel no ano 70. Então, quando nós lemos as 70 semanas de Daniel, que diz o seguinte, que o povo do príncipe que há de vir destruirá o santuário e a cidade, destruirá Jerusalém e o templo. Então, o povo do príncipe que há de vir, quem destruiu Jerusalém? Quem destruiu o templo? Bom, no meu entender é simples, foi o Império Romano. O Império Romano que decidiu destruir. Agora, o Império Romano, ele usava exército dos povos aliados também. Até quando ele invadiu a região dos bárbaros, né, dos francos, dos germânicos, eles usavam, às vezes, até exército de tribos germânicas aliadas. Então, como a maioria dos participantes do exército do general romano Tito, que destruiu Jerusalém, como a maioria dos soldados eram daquela região ali de árabes,
ele diz que a destruição foi feita por árabes. Bom, eu não concordo com o professor Nathan Rufino nesse ponto. O poder dominante, a besta que vai destruir Jerusalém e o templo, era romano, era o Império Romano. Os árabes estavam ali por salário e também por ódio a Jerusalém, mas o poder que decidiu destruir Jerusalém foram os romanos. A rebelião dos judeus foi contra os romanos. Então, nesse ponto, eu não concordo com ele. Eu nunca ouvi citar esse ponto do Apocalipse que diz que o exército do anticristo parte do mundo árabe, né? Mas o que eu vejo da maneira correta de interpretar esse texto é que o rio Eufrates é citado como uma referência para falar do apoio do mundo árabe ao anticristo. Mas o anticristo, certamente ele vem do grande poder atual, poder bélico, poder político, que é os Estados Unidos da América e os seus aliados, né, na Europa, França, Inglaterra principalmente, né, e outros, e nesse grupo coloca até o Brasil, né? Durante a grande tribulação, certamente o Brasil estará aí nas mãos de partidos que apoiam o ateísmo, que apoiam o comunismo, partido anti-judaico, né? E aqui eu não gosto de falar de política quando eu estou falando da palavra de Deus, mas nós temos que falar, o partido dos trabalhadores, o PT, quando eles estavam no poder, eles mandaram recursos financeiros, além de países comunistas aqui da América, Cuba, né? Eles mandaram recursos financeiros para o Hamas, um partido terrorista que trabalha para destruir Israel. Então, esse apoio, né, do PT mostra que, infelizmente, o Brasil ele segue um caminho ruim, um caminho contrário a Israel. Hoje nós temos na presidência um homem que ele mudou um pouco isso, até votos que eram contrários a Israel na ONU, Bolsonaro foi lá e mudou. Mas, infelizmente, até por estar próximo à chegada do anticristo no mundo, a tendência, tomara que eu esteja errado, né? Tomara que eu esteja errado. Isso não é uma profecia, eu estou dizendo, a tendência é que esse partido volte ao poder quando o anticristo estiver para se manifestar no mundo, né? E essas eleições de 2022 vão nos responder isso.